A paz, amados irmãos. Meus amados, a minha conversão ela já iniciou com cura. Quando eu aceitei o meu Senhor, Ele me recebeu em seus braços, como pecadora e Ele como meu Salvador. Foi num processo de cura, de um testemunho de cura, e naquela noite eu me entreguei para o Senhor. Eu vou iniciar em 2017, quando eu tive o câncer no intestino. Eu já contei esse testemunho aqui na congregação, não sei se todos viram, mas foi um processo bem difícil. A igreja me ajudou por demais. Em 2011, depois desse que eu tive o câncer no intestino, eu fiquei no tratamento, fazendo os exames a cada 6 meses, depois ano a ano. E quando o médico estava para me liberar do câncer do intestino, a minha irmã chegou a falecer com linfoma. Ela teve linfoma, ela durou 27 dias. E eu continuei fazendo os exames. O médico falou, olha, era 5 anos, mas como teve um caso na tua família, agora vai ser 10 anos. Continuei no tratamento. Em 2021, eu fiz um PET-TC, e esse PET deu que eu estava com linfonodomegalias. Aí o médico falou, olha, teu exame não está bom, mas a gente vamos ver se eu peço uma biópsia. Ele pediu uma biópsia em 2021, mas os médicos não quiseram. Falaram, não, está muito cedo, esse exame é recente, vamos esperar mais um pouco. E aí, em 2022, a minha mãe foi morar comigo. Eu comecei a relaxar no tratamento, já não fiz exame em 2022 para cuidar da minha mãe. O falecimento dela ocorre no ano de 2023, em dezembro de 2023, minha mãe chegou a óbito. Aí, em 2024, eu retomei os exames de PET-TC e outros exames para continuar investigando sobre as linfonodomegalias. Aí, nesse caso, eu fiz um outro PET-TC, que deu pior que o primeiro. Se em 2021 já estava ruim, vocês imaginam 2023. Mesmo assim, ele insistia na biópsia. E eu não conseguia ninguém para fazer essa biópsia. Porque eu passava no médico, o médico falava, olha, é só uma biópsia. Vamos fazer por porção? Aí eu fui para o médico olhou, não tem condição de fazer por porção, porque está por trás dos órgãos. E aí eu fiquei naquela coisa toda. Quando foi em 2020, no mesmo ano, 2024, no mês de fevereiro, teve um culto aqui na SEV. O pastor Hamilton, ele estava... Nessa noite, ele era o preletor, era num domingo. No dia 18 de fevereiro de 2024, era um domingo. Eu estava sentado bem ali no final, e eu sempre ficava no final, porque meu esposo tem problema auditivo, e a gente sentava mais para ele por conta do som. E aí o pastor Hamilton deu um testemunho. Ele falou que ele deu um testemunho e ele fez uma oração. E nessa oração, ele falou o seguinte, ele orou ao Senhor para que toda a igreja tivesse a experiência que ele havia tido com o Senhor. E quando ele disse isso, na hora eu senti uma presença muito grande do Espírito Santo. E eu falei assim, eu tomo posse. E eu falei, eu estou curada. Naquela noite eu falei, eu estou curada. Só que, no dia 20 de fevereiro, eu deveria passar com o doutor Eduardo Pachu, na Santa Clara, para fazer a bendita da biópsia. Sendo que eu já tinha decretado a cura através do testemunho do pastor Hamilton. Isso foi no dia 20, ele pregou dia 18, dia 20 eu fui internada na Santa Clara. Estava tudo certo para fazer a minha biópsia. Eu ia passar por cirurgia e ele ia tirar o material para a biópsia. Sendo que, quando eu fui internada na Santa Clara, quando foi 10 horas da noite, do decorrer do dia, o médico era só pegando as minhas papeladas e passando para baixo. E eu lá internada, entra um, entra outro no centro cirúrgico, e eu fui ficando. Lá para as 3h30 da tarde, eu dei um cochilo e eu estava ouvindo Hernandes Dias Lopes. Minha irmã disse, olha, é melhor você pegar seu fone de ouvido e ouvir suas lives. Porque estava demorando muito, minha irmã já estava nervosa e ninguém me chamava para a cirurgia. Eu deveria ser uma das primeiras. Mas ele foi colocando gente na minha frente e aí eu coloquei o fone de ouvido. Quando eu adormeci, eu senti a presença. Eu vou falar de uma pessoa, porque eu não vi o rosto. Tinha alguém no quarto, naquela ala que a gente fica antes de entrar no centro cirúrgico, que tem aquelas cortinazinhas assim, não tem ventilação, não tem ventilador, não tem nada. Mas quando eu abri os olhos,
eu vi que o meu corpo estava passando como fogo. Alguém estivesse tocando as mãos e meu corpo tivesse com calor, um calor diferente. E eu só vi a mão passando, e quando eu olhei assim, eu consegui ver as vestes. Eu vou dizer que era um vestido, porque eu não sei identificar de outra forma. Era uma roupa comprida, branca, de mangas compridas. As mangas compridas eram bem folgadas. Eu não vi o rosto, eu só vi a barba. Eu sei que era homem, porque estava de barba, era uma barba, um cabelo diferente, um cabelinho assim, como de criança. Era uma barba que tinha cacho. E eu olhei assim e a pessoa, ele sumiu. Ele estava de branco e por cima dessa roupa branca tinha um tecido fininho, tipo um salmão. Aquela cozinha que parece rosa, mas não é. Ela é mais puxado para um laranjinha. E aí sumiu. Eu acordei, não contei nada para minha irmã. E eu escutei quando a minha sobrinha disse: "E a Eulina já se operou?" Ela disse: "Não, ela ainda está aqui. Já era para mim estar cirurgiada e eu ainda estava." Aí, daí a pouco, e vai chegando enfermeira, e chega médico, e conversa comigo, e eu digo toda a história de novo com relação ao porquê que eu estou ali para fazer a biópsia, e vai, até que 6 horas da noite, ele fala: "Não, eu vou levar ela para o centro cirúrgico." Me levou para o centro cirúrgico. Lá no centro cirúrgico, tinha várias pessoas também que já estavam vindo de cirurgia e outras que estavam para ir. Eu nem sei, eu acho que naquela noite eu tinha que ter ido para aquele lugar ali, para motivar uma moça a fazer uma cirurgia de cisto no ovário. Ela estava muito nervosa, estava com medo, e ela dizia assim: "Olha, é minha primeira cirurgia." Eu disse: "Querida, essa minha é a 13ª. Falei para ela: "Eu estou na 13ª, você está com medo da primeira?" Aí ela, quando o médico chegou, ela falou assim para o médico: "Ah, doutor, eu não tenho mais medo não, que essa mulher já passou por 13 cirurgias, eu vou fazer a primeira, vamos embora." E ela foi na minha frente. Depois o médico me leva para o centro cirúrgico, aquele lugar gelado, que quem trabalha no hospital sabe que o centro cirúrgico é bem, bem frio. E o médico senta do meu lado, pega meu exame, olha, aí fala: "Olhe, eu vou liberar você para você se alimentar." Já tinha mais de 24 horas que eu não podia tomar nem água. E ele disse: "Eu vou liberar você." E eu pensando: como é que eu vou dar essa notícia, meu Deus? Como é que eu vou dizer a Flávia que eu não vou mais ser cirurgiada? Só que ele já havia falado para ele que não ia fazer minha cirurgia. Não explicou por quê. Ele só pegou meus exames, aí falou assim: "Aqui está dizendo que você tem uma hérnia. Onde que é?" Eu falei: "Aqui." Aí ele apertou para lá, para cá, apertou minha barriga, falou assim: "Não, eu não estou sentindo nada aqui. Se tiver, é muito pequenininha." Eu amém, pensei, fui curada. Porque eu peguei a palavra do pastor Hamilton, eu fui pela fé, eu falei: "Eu estou curada." Aí ele disse assim: "Olha, eu vou pedir mais alguns exames e tal, mas não vou poder te operar hoje não. Vai ficar para uma próxima." E nisso, o meu filho, ele tinha tido um sonho que eu estava sendo velada dentro de um caixão. A noite anterior, ele disse que acordou e ele teve uma visão aberta comigo dentro de um caixão. Só que ele não contou nada, porque ele disse: "Se eu contar que eu vi mãe dentro de um caixão e mãe não se operar, pai vai dizer que a culpa é minha por mãe não ter se operado." Ele preferiu ficar calado. Então, no outro dia, quando eu liguei para ele, falei: "Filho, o médico não fez a cirurgia." Ele deu um glória do outro lado e depois foi que ele foi me falar o que ele tinha visto. E aí começou a minha batalha, né? Eu passei pela mão do doutor Pachu, eu voltei para o doutor Jean, que era o meu oncologista. O doutor Jean não abriu mão da biópsia. Aí o doutor Jean disse: "Você passou do Carlos Marcelo?" Eu disse: "Passei." Ele disse que não ia me operar agora. "Então, eu vou te encaminhar para o doutor Rivaldo." Ele me encaminhou para o doutor Rivaldo. Doutor Rivaldo olhou meus exames, me encaminhou para o doutor Marcos. E eu sei que nesse dia, em João Pessoa, eu passei pela mão de 5 médicos. É tanto que eu cheguei a desmaiar. Eu estava tão assim, de um lado para outro, dentro de João Pessoa, que eu passei mal mesmo, desmaiei. E aí, vai nisso, passei por doutora Sandra aqui em Campina Grande, passei por doutora Lorena na Santa, todos oncologistas, e todos cirurgiões que não queriam me operar. E eu não sabia o motivo. Aí o doutor Jean falou: "Eu não abro mão da biópsia." Aí voltei para doutor Rivaldo. O doutor Rivaldo disse: "Olha, vamos fazer o seguinte, porque você já andou tanto, eu já estou com dó de você. Eu vou fazer o seguinte, eu vou me juntar com Carlos Marcelo, vou me juntar com o doutor Marcos, com o Jean, vamos pegar todos os seus exames e vamos entender os seus exames." Eu: "Tá bom." E aí eles fizeram uma junta médica, se reuniram no final de semana, pegaram meus exames, aí ele me mandou no zap: "Jean, não abre mão da biópsia, eu vou ter que abrir você."
Só vou lhe pedir uma coisa, você faz uma tomografia para mim? Eu disse, faço. E eu pensei comigo, né? Eu disse, a tomografia não vai dar nada. Eu tenho certeza que a tomografia vai vir boa, eu não vou conseguir, não vai precisar de eu operar. E aí eu fiz a tomografia na Campo Imagem, e quando eu peguei o resultado da tomografia, ela estava muito pior do que o PET scan. Mas eu não desanimei. Aquilo ali não abalou minha fé. Eu continuei firme, eu falei, eu creio que Deus me curou. A situação estava totalmente adversa. Mas quando você olha para Hebreus 11, que diz que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, mas que você não vê, você tem que crer. E a palavra diz que tudo é possível ao que crer. E eu continuei crendo. Eu falei, não, eu não posso desmorecer disso daqui. Aí, vamos lá, doutor Rivaldo vai, marca comigo no Hospital Memorial São Francisco. Ele marca a minha cirurgia para o dia 28 de maio de 2024. Tudo certo para a minha cirurgia. Ele olhou para mim assim, antes do centro cirúrgico, ele olhou para mim e falou, me diga só uma coisa, eu não sei onde que eu vou abrir você, aonde é que dói? Aí eu falei, doutor, tem 2 anos que eu sinto uma dor nessa região aqui, bem nessa região. Eu sinto uma dor que é 24 horas. Eu vivo tomando medicamento para dor e essa dor não passa. Ele disse, bom, é aí que eu vou abrir. E aí ele me leva para o centro cirúrgico, abre, ele encontra um tumor por trás do intestino que não apareceu em exame nenhum. Eu fiz tomografia, eu fiz PET scan, que é o mais complexo, e esse tumor não apareceu. E quando ele abriu, esse tumor era o maior que tinha, estava colado com o intestino. Novamente, ele teve que arrancar um pedaço do meu intestino, porque estava grudado. Ele falou que não tinha como tirar sem mexer no intestino. E eu só tinha 10 centímetros de intestino. E vamos lá, tira esse tumor começa a dar hemorragia, aí vai para a biópsia. Por favor, não deem glória agora, porque esse tumor foi para a biópsia deu negativo para câncer, não deu nada, mas doutor Jean, eu falei até assim, doutor Jean só pode ser o mensageiro de Jairo, não é possível, que ele está lá toda hora, e aí volta, doutor Jean, quando pega a biópsia, fala, não acredito, pelo PET scan que ela tem, e pelo estado que eu tenho avaliado ela, eu não acredito nessa biópsia, eu quero uma histoquímica. Aí eu falei, mas eu vou ter que operar novamente. Ele disse, não, você não vai precisar operar. Eles vão pegar o material da biópsia e vão fazer uma histoquímica. Aí tudo bem, foi para a análise da histoquímica e quando o resultado saiu, ele partiu o tumor em 6 pedaços. 4 deu positivo para linfoma grau 3, um deu 60% de câncer e só um deu negativo. E aí, quando eu apresentei os exames para o doutor Jean, ele falou, olha, eu encerrei aqui porque eu só podia ir com você até aí, até descobrir. Aí ele me explicou que tem alguns médicos que fazem, o paciente está com câncer, vai para o médico, aí a biópsia dá negativa, o paciente acredita que ele está curado, e aí depois ele morre da mesma doença porque não fez uma histoquímica. E ele teve esse cuidado de fazer essa histoquímica comigo. Depois disso daí, eu passei por mais 2 médicos, porque ele falou, olha, minha parte encerrou, você vai procurar um hematologista. Eu procurei uma aqui em Campina Grande, levei o PET scan, levei a biópsia, levei a histoquímica para ele. Ele olhou meus exames e falou o seguinte para mim, ele disse, olha, eu vou pedir outro PET scan. Eu disse, doutor, seria necessário colocar um catéter? Ele disse, não, eu não vejo necessidade de colocar um catéter, não. Aí o meu sobrinho, ele que mora em Maceió, casado com a minha sobrinha, ele trabalha com a equipe médica, que ele trabalhava com medicamentos, né, nessas Roche, na Johnson Silab, os laboratórios. E aí ele ligou para mim e disse, eu quero que você vá para o doutor Lafa. É doutor Lafayette, mas ele chama Lafa, né, que eles são amigos. Vai para o doutor Lafa e vê quanto é a consulta que a gente paga a consulta para você. Aí ele me deu tudo direitinho, o endereço, tudo. Eu liguei na clínica, o doutor Lafayette atenderia pelo convênio do Postal Saúde e eu agendei uma consulta com o doutor Lafayette. E eu levei o PET scan que eu já tinha, não fiz outro. Eu queria ver qual era a opinião dele para pegar uma segunda opinião. Quando ele pegou meus exames, ele sentou comigo, ele passou mais de 2 horas na consulta. Foi bem demorado, porque ele sentou comigo, ele começou a desenhar
Ele perguntou o caso da minha família, eu fui falando para ele tudo que tinha acontecido, né, que já tinha tido o caso de câncer na família e tal, e fui explicando. E aí ele foi desenhando lá, e ele falou, olha, tá assim, e tá em grau 3, eu vou te falar tudo que vai te acontecer. Aí ele foi dizendo, meu cabelo ia cair todinho, as minhas unhas, ele disse que eu ia perder as 20 unhas, 10 dos pés e 10 das mãos, que ele falou, olha, vai acontecer isso com você. Praticamente, ele passou a limpo assim, ele não me enganou por nada. A única coisa que, tudo que ele disse, que eu não me aconteceu, foi cair as minhas unhas e eu ter que tomar sangue, né? Ele falou que provavelmente eu poderia passar por transfusão de sangue. Mas, graças a Deus, isso aí não precisou, nem caiu minhas unhas, mas elas ficaram totalmente pretas, ainda estão escuras, ela está clareando agora, ainda está roscada, mas as unhas dos pés e das mãos ficaram totalmente preta mesmo, da cor disso aqui. E aí, né, nessa situação toda, ele mandou a enfermeira dele, eu quero que você faça uma avaliação nessa moça. Ele falou assim para a moça, para a enfermeira. Ela me levou lá dentro, ela olhou minhas vezes e falou, não tem condições. Se colocar a primeira química que der nela, às vezes vai arrebentar tudo. Ele disse, eu preciso de um catéter. Aí ele solicitou um catéter. Em contrapartida, também solicitou muitos exames de sangue para ver se eu tinha doença venérea, se tinha AIDS, se tinha lúpus. Ele foi pesquisando todo tipo de doença que você puder imaginar. Porque ele disse, olha, é necessário, você vai passar por quimioterapia. E eu, tudo bem. E todo mundo ficou assim, como é que ela vai reagir? Eu falei, de boa, eu já passei por uma vez, eu até falei assim, eu sou igual às Casas Bahia, eu estou indo para o céu a perder de vista, cada hora Deus leva um pedacinho. Ainda falei isso, né? E aí, tudo bem, vamos lá. Passa por isso daí. Enquanto eu espero, a espera do catéter, que foi um pouco demorada, eu pedi oração na igreja, vivia colocando, gente, olha o catéter, olha para sair esse catéter, convém liberar o catéter. Que foi isso aqui que vocês estão vendo, olha. Dá para vocês verem, né? Isso é um catéter. Pega aqui no pescoço, ó, tá vendo? Eu não sei como é que eles colocaram, mas isso é duro, às vezes coça, no calor fica incomodando, mas tudo bem, estou tirando de letra. E aí, nesse tempo que eu esperava esse catéter, eu comecei a ler o livro de Max Lucado, que ele diz assim, você vai sair dessa. Só que o livro de Max Lucado é bem interessante. Ele diz, você vai sair dessa, mas o que é que ele faz? Ele diz, vai ser demorado, vai ser dolorido, mas ele fala, mas você vai sair dessa. Eu dizia, eu sei que eu vou sair dessa. Engoli o livro, em poucos dias eu consegui ler todo o livro dele, e aquilo foi bom para mim, porque edificou um pouco, né? E tudo bem, até então eu não tinha tomado a químio. Eu fui para a cirurgia do catéter, e quando eu retornei com o doutor Lafayette pegou tudo e falou, olha, vamos fazer o seguinte, agora vamos começar a quimioterapia. Serão 6 sessões, ciclos de 21 dias. A cada 21 dias, você vai vir aqui, João Pessoa, e a gente vai fazer a químio. Beleza. Na primeira quimioterapia, gente, 15 dias eu não tinha mais cabelo. Caíram todos os cabelos da minha cabeça. Eles caíam assim, eu passava a mão e eles caíam. O mais difícil para mim não foi os cabelos da cabeça, da perna, não foi da axila, não foi nem a sobrancelha, mas foram os cílios. Os cílios fizeram muita falta, porque meus olhos ardiam. Eu fiquei desfigurada, fiquei sem nada, sem pelo nenhum. Mas, vamos embora, né? Fiquei no processo e a cada quimioterapia, eu pensava que eu ia morrer. Porque eu não conseguia levantar, eu tenho várias marcas no corpo de queda, no joelho, aqui, isso aqui foi queda. Isso aqui, eu caía, eu estava em pé e eu caía. Não era que eu ficava tonta, não era que eu perdi o equilíbrio, eu simplesmente não tinha mais força no corpo para me sustentar. Porque quando eu fazia a químio, eu ficava quase que uma semana só tomando água. Dava muita sede. Eu tomava assim de 8 a 10 litros de água diário. Era muita água, eu não conseguia comer. Era muito enjoo. E acima disso daí, eram 15 comprimidos diários que eu tomava. Eu tomava, a aciclovir, eram 4 aciclovir, cada um de 200 miligramas. Corticoide, ele passou para mim tomar 5 corticoides por dia, para dar 100 miligramas de corticoide, isso era diário. Ainda tinha os outros medicamentos, né, para gota, para herpes,
para candidíase, e para cada doença eu tinha um comprimido. Tinha comprimido que era segunda, quarta e sexta, tinha comprimido que era só no sábado, mas também tinha comprimido que era todo dia. Mas mesmo quando eu tinha um que era segunda, quarta e sexta, então, no dia que eu não tinha segunda, quarta e sexta, juntando tudo, continuava dando 15 comprimidos, não tinha jeito. Acho que o dia que eu menos tomava comprimido era quando eu ia para quimioterapia, que ele me aliviava, porque lá eles davam o medicamento para febre e dava o antialérgico. Eu tomei muito antialérgico. E aí, gente, tive que morar com a minha irmã cuidou de mim, porque estava bem difícil a situação, assim, no caso que eu não conseguia ficar em pé e em casa eu não tinha condições de fazer as coisas. A minha nora falou que não ia cuidar de mim. Aí minha irmã disse, vou levar para mim, e levou. E graças a Deus que ela cuidou. O que me sustentava nesse período da químio era cabeça de galo. Eu dizia para ela, taca pimenta. Ela tacava a pimenta do reino para poder eu sentir o gosto da pimenta, porque eu não conseguia comer. Parecia que eu não estava comendo nada. Então, com a pimenta, eu conseguia sentir o gosto da pimenta. E o tempo todo era pimenta do reino e açafrão. Ela tacava açafrão e pimenta do reino. E bastante, porque tinha que ficar bem ardido para poder eu conseguir engolir. E a mesma coisa ela fazia com as sopinhas. E do meio para o fim você começa a enjoar. Os alimentos você vai mudando e você vai... Chega uma hora que você não quer nem ver. E a cabeça de galo foi o que mais me ajudou, né? Assim, foi uma das coisas que eu menos enjoei, foi a cabeça de galo. E no decorrer do processo, eu comecei... Tinha dias que você fica tão afadigado, que você não consegue ver o celular, você não consegue conversar com ninguém. Você fica tão mal que você só tem um canto para você olhar, para o alto. Eu lembrei muito de José, naquele período que José estava no poço, que ele só podia olhar para cima. E aí eu ficava, né? Eu falei, Deus, e o tempo? O Eclesiastes 3, né? Que ele fala do tempo. Eu digo, o tempo é de Deus, eu vou sair dessa. Lembrava de Max Lucado, eu vou sair dessa. E nessa situação toda, eu sabia que eu não podia murmurar. Porque se você murmurar, onde é que está a sua fé, né? Se você murmurar do Deus que prometeu, o Deus da promessa é fiel. Eu falei, não, eu tenho que crer. Então eu lembrava de Jó. Falei, Jó sofreu mais que eu e Jó venceu. Por quê? Porque Jó não murmurou. Eu não posso murmurar. Em meio a toda essa situação, eu quase não conseguia ler a Bíblia, porque a Bíblia pesava. Quando eu pegava, às vezes eu pegava a colher para pôr na boca e eu não conseguia, porque a minha mão tremia tanto, de fraqueza, que eu não conseguia. A comida ficava pesada. A minha irmã tinha que dar banho, tinha que dar alimento na minha boca. E quando eu ia me recuperando de uma químio, era período de fazer uma outra. Então, assim, gente, às vezes a pessoa fala, eu estou fazendo quimioterapia, mas, gente, você não sabe. Eu não sei se é de organismo para organismo, mas eu fiquei bem debilitada. Tão debilitada que, às vezes, as meninas iam me visitar e quando elas saíam, eu ficava chorando. Fernanda foi 2 vezes com Patrícia e, às vezes, quando ela saiu, eu ficava chorando. Eu falava, será que eu ainda vejo essas meninas novamente? E, assim, a gente passa, né? Mas que bom que a gente passa, a gente não fica no problema. Então, o que eu aprendi? O que foi que eu aprendi nesse processo todo? Que a gente tem que esperar o tempo de Deus, que a gente tem que descansar naquilo que você não pode controlar, e eu não podia controlar. Então, quando você não tem um controle, você coloca na tua cabeça que Deus tem. Ele não perde o controle em nenhum momento. Em tudo por tudo, o Senhor está ali, Ele não deixa a gente. A gente consegue sentir a presença de Deus. Eu digo a vocês que o deserto é o lugar da presença de Deus. Porque você não vê mais nada. Você só vê a areia, no deserto só tem areia. Só tem calor, só tem sequidão, nada vai brotar. Mas eu vou dizer a vocês, a nossa fé brota dentro de nós. Porque é através daquele momento que você está passando que o Senhor, ele começa a trabalhar na tua vida. Hoje, eu sou uma Eulina melhor. Eu sou uma pessoa que eu tenho mais sensibilidade à voz de Deus. Quando você abre a palavra, você consegue entender, porque salta aos olhos aquilo que o Senhor quer falar com você. Nunca pense que você vai estar sozinha, não. O deserto não é o lugar de você estar sozinho, não. O deserto é o lugar da presença de Deus. Nós é que temos que perceber, né, que é Ele que está ali, porque muitas vezes a gente acha que
Não vê nada, não vê ninguém. Quanto mais... Eu estava me lembrando outro dia da história de Ruth. Eu falei, gente, olha para Noemi. Você olha para Noemi e Noemi não tinha nada a oferecer. Aí ela tinha 2 noras. E só uma vai ficar com ela. Porque não é a multidão, não. Você só precisa de Jesus. Ele é suficiente. Ele é suficiente. Aqui nessa igreja a gente canta muito, né? Cristo é suficiente. E Ele é mesmo. Pode se apegar, porque Ele é suficiente. Ele supre todas as suas necessidades. É Ele que vai secar suas lágrimas. É Ele que vai te trazer a cura. E vamos lá, vamos para frente. Depois disso tudo aqui, de todo esse processo de quimioterapia, o médico falou para mim, a última quimio foi dia 23 de janeiro. Ele pediu um novo PET scan. Quando ele pede um novo PET scan, eu fiz uma oração na madrugada para o Senhor, assim como eu tinha feito a oração quando eu fiz a cirurgia para descobrir essa biópsia histoquímica. Eu passei 5 dias internada no hospital memorial e eu falei assim no São Francisco, lá, né, em João Pessoa. E eu falei para Deus assim, Senhor, eu estou pronta. Se o Senhor quiser me levar, eu estou pronta. Porém, se for para me deixar com vida e se for para mim não lhe servir, pode me levar agora. Aí, no outro dia, eu consegui reagir, que eu passei 5 dias sem reagir, depois da cirurgia, né? Aí, o Senhor, eu consegui tomar água e comer um pedacinho de inhame. Apesar de eu ter vomitado tudo, desculpa aí, mas foi isso que aconteceu, o médico me liberou para vir para Campina Grande, só que com a condição de, se eu tivesse qualquer dor, qualquer coisa, era direto para o hospital. E eu, tudo bem, não aconteceu isso, né? Eu fui, graças a Deus, né? Então, quando ele pediu o PET scan, eu mandei meu filho agendar o PET scan no dia 23, eu estava em João Pessoa tomando a quimioterapia, a última quimio, e eu falei, bom, o PET scan demora, né? Geralmente o médico leva, eles mandam para o convênio demora 21 dias para entregar o novo PET scan. Só que meu filho levou, eles liberaram, no outro dia, estava lá, liberado o PET scan. Eu liguei para o doutor Lafayette, o PET scan foi liberado, disse, você não pode fazer agora. Pede para eles agendarem para fevereiro, porque você está sob efeito de quimioterapia. E eu preciso que esse PET scan seja feito 1 mês depois. Aí eu liguei lá na Nova, em João Pessoa, eles mudaram a data do PET scan para o dia 25 de fevereiro. Então, no dia 25 de fevereiro, eu fiz o PET scan. O resultado não saía de imediato, demoraria uns 10 dias para sair o resultado. E como a consulta estava agendada para o dia 2, estava agendada para março, e o PET scan saiu o resultado no dia 5, eu falei, período de carnaval, não quero. Eu disse, doutor, marca para o dia 12, que aí eu venho com o PET scan, já venho com o resultado do PET scan. E tudo bem, marcou para o dia 12 de março. Quando é no dia 12 de março, sem querer, eles mandaram no meu e-mail o resultado do PET scan. Eles mandaram para o médico e mandaram no meu e-mail. Aí eu fui de imediato, mandei para minha sobrinha. Era o dia de eu viajar para João Pessoa, para apresentar ele na Nova, pegar o PET scan e levar para o doutor Lafayette. Quando minha sobrinha abriu o exame, estava dizendo 0 para câncer. E na madrugada, eu tinha feito a oração da seguinte forma, Senhor, todas as vezes que eu criei perspectiva, os meus exames deram horríveis. Eu não vou criar perspectiva, mas eu quero dizer para o Senhor uma coisa. Se o Senhor fizer, é Deus. E se não fizer, é Deus. O Senhor que sabe. Se o Senhor quiser, o Senhor pode dar a cura, mas o tempo é do Senhor. Eu tenho promessa, mas o tempo é seu. Me lembrei novamente de Eclesiastes. E aí, quando o resultado veio, ele veio 0 para câncer. Não tinha mais nenhum tumor. Todos os linfonodos, a cadeia de linfonodos é a defesa do nosso corpo. E a cadeia de linfonodos da região do abdômen e da pelve, elas estavam tomadas de tumores. É tanto que eu colocava a mão assim na minha barriga e eu pegava neles. Eu sentia eles alto, como... Sabe quando a mulher está grávida, que o bebê se mexe assim e você sente? Então, era desse jeito. Só que ele não movia, né? Eu só via os caroços. E no PET scan não deu mais nada. Aí eu fiquei calada, levei para o médico, eu entreguei a ele lacrado, embora ele já tivesse o resultado no e-mail dele, e eu no meu, mas eu não disse nada para ele, só entreguei. Enquanto ele está olhando o meu PET scan, ele vira de lá, vira de cá, e lá vai, e daí a maquinazinha dele lá, o computador dele, toma a imprimir papel. Imprimindo. Ele olhou para mim e falou, milagre não se explica.
Ele reconheceu o Deus que eu sirvo. Milagre não se explica, ele falou para mim. Mas ele disse, olha, você sabe, né? A mulher vai no ginecologista, ela tem que ir todo ano para fazer os exames de rotina. O câncer de mama, não precisa nem ter câncer de mama. A mama da mulher, ela tem que tratar. Você sabe que tem as campanhas, as mulheres têm que fazer exame de mama. Eu disse, perfeito. Ele falou, olha, o teu caso é o seguinte, a medicina não te libera. Pela medicina, ele havia me preparado para tomar quimio oral. Ele falou, olha, você não vai precisar mais da quimio oral. Os 15 medicamentos diários, você só vai ficar com aciclovir, que o aciclovir é porque a mucosa, a quimioterapia, ela deixa a boca muito seca. Então, ela corta todinha por dentro, ela começa da garganta, começa a queimar, e como eu ainda estou tomando para a imunidade, não, eu estou tomando o anticorpos. Eu tenho que tomar 12 injeções para anticorpos. Eu vou, a cada mês sim, mês não, eu tenho que ir em João Pessoa tomar essa injeção de anticorpos. Ela é aplicada na barriga. É como se fosse uma insulina, só que ela é bem grande. Ela passa 15 minutos para ser aplicada na barriga. A barriga, pelo menos foi a primeira que eu tomei, a barriga inchou muito, ficou bem vermelha e deu muita febre na minha barriga. E eu até liguei para ele essa semana perguntando se não podia pôr no catéter. Ele disse, olha, a vantagem de colocar na sua barriga é que você não vai tomar aqueles corticoides. Aí ele me convenceu a aplicar a segunda na barriga e ver se dá alguma reação, porque pode ter sido só a primeira. Tudo bem, porque no cateter é 1h30 e na barriga é 15 minutos, a enfermeira 15 minutos com a agulha dentro de mim aplicando o líquido. Mas tudo bem, né? A gente supera isso daí, já foi tanta coisa que uma mais, uma menos. E aí o médico falou o seguinte, novamente ele me entregou mais ou menos isso de exame de sangue. Ele queria ver se eu tinha câncer no fígado, no rins, no pâncreas. E foi pesquisando em todos os órgãos. Todos os exames, todos, sem exceção de nenhum, deu negativo para câncer. Por último, ele pediu uma endoscopia e uma colonoscopia, que eu fiz a semana passada. O resultado já saiu. Inclusive, a colonoscopia, eu estava com tipo uns carocinhos de arroz no intestino. Desapareceram também. Não apareceu mais nada. E a endoscopia deu uma gastrite leve, mas eu acredito que foi por conta dos 15 medicamentos que eu estava tomando diariamente. Que na última quimioterapia, eu estava tão mal que eu falei para minha irmã, eu peguei todos os medicamentos, coloquei em um saco e disse, eu não vou tomar mais porque eu não estou aguentando. Eu não aguentava mais olhar para os comprimidos. Para vocês terem ideia, eu cheguei a enjoar o medicamento de enjoo, o Vonal, que a gente põe embaixo da língua. Eu enjoei o Vonal. Incrível, né? Enjoei o remédio de enjoo. Dessa forma. Para vocês verem a coisa, quando o negócio, a gente pensa que vai ficar bom, fica pior, né? Mas é isso. Então, assim, e o médico falou o seguinte para mim, ó, você está saindo de um tratamento para um acompanhamento. O médico falou isso para mim. Então, é diferente. O tratamento seria químio, seria medicamento, seria exames em cima de exames. E agora não. A cada exame que eu faço, o Senhor me surpreende. Ele é o Deus que surpreende. Ele é o Deus, como foi falado nessa noite, que a gente vai nas petições, nas orações, né? Tudo que é belo, tudo que é maravilhoso, nisso pensar, né? Por quê? Porque o nosso Deus, que falou, a irmã pregou lá em Filipenses, e a gente, né? Outra coisa, a importância de vir ao culto e ficar atento ao que o anjo da igreja está falando. Porque você recebe a sua bênção. Muitas vezes, por conta de não prestar atenção em uma simples fala que seja, você perde a sua bênção. Eu peguei a minha. Quando o pastor deu o testemunho dele, eu falei, o quê? Eu quero também. Eu aceito. O quê? Por que não? E ali, foi a partir dali, eu tenho certeza que os exames estavam dando ruim, porque o inimigo estava querendo fazer igual ele fez com Jó, sabe? Ele fica tentando atrapalhar de todo jeito, como fez com Daniel também, né? Que o anjo teve que travar a batalha no alto. Então, é conosco que é a mesma coisa. Nosso Deus, ele não mudou.
Ele é o mesmo Deus, o Deus da antiguidade, o Deus de Isaías 64, que diz 64:4, que diz: desde a antiguidade nunca se viu, nem nunca se ouviu um Deus que trabalha em prol daqueles que neles esperam. Você está esperando no Senhor? Se você estiver esperando no Senhor, a certeza de vitória, porque eu não conheço nenhuma passagem na Bíblia que diga que o Senhor perdeu batalha. Varão de guerra, general. Então, nessa noite, vocês podem crer que o Deus de Israel é o mesmo, é o Deus de Já. Ele é eternamente, ele não muda. E nós, nessa noite, a gente está aqui por quê? Porque a gente crê nesse Deus da promessa. Se você tem promessa do Senhor, e se foi o Senhor que fez a promessa, Ele é fiel para cumprir. Porque tem sido assim na minha vida. Tem sido assim na minha vida. Cada vez que vem a enfermidade, e uma coisa interessante, você sai mais forte. Você, a cada câncer, bom, gente, já vou com 2, né? Espero que não apareça mais nenhum, não. Mas você sai mais forte. É pedacinho que vai para o céu dali, da acolá, arranca uma tripa aqui, arranca outra acolá, e você está lá. E nessa pisada, eu vou para a 16ª cirurgia, porque tem que tirar esse catéter. E ainda vou passar para o centro cirúrgico para tirar esse catéter. Eu espero que não haja necessidade de eu estar toda hora lá, né? Porque toda hora estou eu no médico lá. Às vezes eu falo, eu não vou não. Aí o pessoal fala, por que você não vai? Toda vez que eu vou a uma cirurgia. Mas então, gente, é muito bom, é gratificante servir a esse Deus. E uma coisa que aprendi com Ruth, quando ela disse a Noemi assim: o teu Deus é o meu Deus, e aonde você for eu irei. Então, que nessa noite, esse Deus que é tão perfeito, tão maravilhoso, que está presente nesse lugar, porque aqui é chamada casa de oração. Eu vim para essa igreja porque eu ouvi a voz desse pastor, era lá embaixo, e ele estava pregando sobre a viúva, eu nunca esqueci. Ele estava pregando sobre a verdadeira viúva, e me chamou a atenção a palavra, porque a gente é transformado pela palavra. Não adianta, a gente escuta os louvores ele liberta, mas a palavra vivifica. Então, não podemos, eu vejo essa igreja muito preocupada com relacionamento com Deus. Eu sempre olhei, quando se fala de relacionamento com Deus, a primeira coisa que me vem à cabeça é o pastor Hamilton. Porque ele tem ensinado. Se qualquer um de nós aqui negligenciarmos com o relacionamento com Deus, o anjo dessa igreja, ele não é responsável, porque ele tem dobrado o joelho por cada um de vocês. Esse homem tem pregado a verdade. Só que nós temos que ficar atentos a isso e não ser guiado por vista, mas por fé, que é o que tem acontecido comigo. E para não ficar só nas minhas palavras, né, eu vou deixar para a meditação da igreja, Isaías 64:4. Vocês podem dar uma olhada na casa de vocês, mastigar essa palavra e dizer assim: realmente, nunca se viu, nem o ouvido ouviu, nem os olhos viram um Deus que trabalha em prol daqueles que nele esperam. Continue crendo, continue esperando no Senhor e firme, porque o nosso Deus, ele é fiel. Esse é o meu testemunho de cura. Porque o testemunho de restauração de casamento, quem vai ter que dar um dia é o meu marido. Amém.